feras, como vocês estão? Meu nome é Ronald de Alves Guzmão, sou professor de análise linguística há 5 anos no Pré-VUP, né? E hoje estou aqui para falarmos um pouco sobre o quinhentismo, né? Essa literatura de informação. Então, vamos aqui para uma breve apresentação sobre a minha vida acadêmica. Eu sou licenciado em Letras pelo ISEP, tá ok? Tenho especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e tenho especialização em Docências e Letras e Práticas Pedagógicas. Sou licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou especializado em Psicopedagogia e Supervisão Escolar. Bom, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a literatura de informação, né, que é a quintista. É aquela literatura que veio para informar, né? Consistia em um relato e descrição de tudo que era visto e encontrado nas novas terras brasileiras, com o intuito de manter os governantes de Portugal informados sobre os seus domínios, não é isso? Então, as características dessa literatura de informação é crônicas de informação ou crônicas de viajantes, né? Textos de caráter documental religioso, né? Predominaria muito o catolicismo nessa época, predominou bastante. Uso de uma linguagem simples, até porque eram vários povos que ali chegaram, né? Então eles tinham que usar uma linguagem simples, até uma metodologia teatral, uma metodologia mais dinâmica para que se entendesse, né? Uma metodologia gestual. A descrição e a exaltação à terra, né? Esse amor à terra que a dela é tirar dos frutos, né? O uso exagerado de adjetivos e superlativos e a literatura pedagógica, poética e didática, como eu acabei de dizer para vocês, não existia uma metodologia diferenciada para que se entendesse aquela linguagem de tantos povos que ali habitavam, né, na chegada dos viajantes. Então, esse marco inicial, né, da literatura de informação foi a Carta de Pedro Vaz de Caminha, né, que a gente vai ver um pouco mais à frente no slide, que foi escrita para o rei Dom Manuel, sobre o descobrimento do Brasil, né? E tem uma característica também de literatura jesuíta, né? A gente sabe que o catolicismo foi muito predominante nessa época e até hoje é predominante, né? Isso, gente. Então, como o nome que indica, criada pelos os jesuítas, com o objetivo de catequizar os índios, naquela época, durante esse período de colonização do Brasil, né? Isso, então, existe essa formação cristã para os índios, considerada a melhor produção literária do período do quinhentismo brasileiro. Então a literatura jesuíta, ela tem esse marco no quinhentismo, né? Que características ela tem, essa literatura jesuíta? A produção de poesias devocionais, né? Teatros pedagógicos inspirados em passagens bíblicas. Então, aquela questão, a metodologia era essa, né? Eles tinham como fonte a Bíblia, ao qual eles criaram teatros e métodos que fizessem os índios entenderem, né, esse livro sagrado, podemos dizer assim. É um período da era colonial no Brasil, né? A literatura brasileira não tinha sua identidade ainda, ela estava se formando nessa época. E existiu esse trabalho da Contra-Reforma, que é o material vezes espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Então, como podemos dizer, após o surgimento do protestantismo, né, na época de 1517, houve a reação chamada de Contra-Reforma. Existiu isso, então, um esforço teológico, né, a partir da parte teológica, política e militar da Igreja Romana, para que se reorganizassem e também confrontassem o protestantismo, que se espalharam pela Europa toda. Então houve guerras, muitos conflitos entre católicos, né, e protestantes por décadas, até com a Guerra dos 30 anos, a gente pode falar sobre isso, né, envolvendo metade da Europa. Então, o período de Contra-Reforma foi isso, né, foi uma luta constante. A literatura que informa como era o Brasil em 1500, essa é a literatura de informação quentista. Então é a literatura dos viajantes, né, isso, dos cronistas, dos padres jesuítas, né, isso. Nós podemos citar
aqui os temas teocêntricos, as poesias de versos redondilhos, né, a preocupação com a conquista espiritual, né, a maioria queriam ser salvos, eles buscavam a salvação. Tom didático pedagógico de caráter catequético, então existia muito essa questão catequética, catequese, né, eles eram catequizados pelo Padre José de Anchieta, que chegaram na época. Então nós podemos, assim, aqui ler um pouco da Carta de Pedro Vaz de Caminha, que tem uma linguagem um pouco difícil, né? Mas ela retratava a característica dos índios ali na literatura de informação. Vamos lá. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que eles cobrissem suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas, vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Então, observem aí que caracteriza como era naquela época, né? Os costumes dos índios, né? Digamos assim, as tarefas que lhe faziam ali, as suas vestes, né? Então são as características da escola cientista, a escola formativa. Então a gente fala um pouco do apóstolo do Brasil, Padre José de Anchieta, né? Que nasceram em 1534, faleceram em 1597. Ele era um espanhol, fundador da cidade de São Paulo, conhecido como apóstolo do Brasil, né? Por trazer o cristianismo no país. Então ele teve esse importante papel. Algumas obras, né? Na festa de São Lourenço, em 1585, Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil, em 1595, né? Citamos também aí um grande companheiro, né? Nessa época quentista aí, Pedro de Magalhães Gandalf, que nasceu em 1540, logo que faleceu em 1580, né? Ele era um cronista, professor, historiador e escreveu História da província de Santa Cruz em 1577. Essa obra tem 2 textos que falam sobre as riquezas naturais, né, presentes no Brasil, terras e tribos indígenas. Então, gente, o quanto eles exaltavam essa natureza nessa época, né? Eles descreviam isso. Padre Manuel da Nóbrega também, outro companheiro, né, de 1517 e faleceu em 1570, né, um português, sacerdote e jesuíta. Este foi de suma importância durante a colonização e catequese dos índios. Então, observe que todos eles tinham esse objetivo de catequizar, né, de educar com o catolicismo. Aqui, característica desse apóstolo, né, de Padre José de Anchieta, a salvação das almas, né, catequização de selvagens, expoente da escrita e dicionário tupi-guarani português, né. Então são algumas características do apóstolo. A gente passa aqui para uma questão de Enem, tá ok? Texto 1. Andaram na praia. Quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais, e parece-me que viram este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, e como trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que eles davam, andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas, que muito agradavam. Então, um trechinho da Carta de Pedro Vaz de Caminha, né? E um texto 2, aí que predomina na questão, pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pedro Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos contaste-se que, então essas duas a gente faz essa reflexão. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, nós temos esse quadro aí, né, o que apresenta flechas, índios, né? A Carta de Pedro Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, essa Carta de Pedro Vaz de Caminha e a obra de Portinari é uma chegada dos portugueses ao Brasil. Né? Isso vocês observam as características aí, né, de defesa, né, de verem pessoas estranhas, né, isso, chegaram ali na época, né, de verem barcos, de verem embarcações, chegaram.
Então, quadro Portinari de 1956, descobrimento do Brasil. Então, existe uma semelhança nesse texto, né, na linguagem verbal e não verbal, predominando aí. E nós vamos para a alternativa aqui. A Carta de Pervaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras. E preocupa-se apenas com a estética literária? Não, né? A Carta de Pervaz de Caminha, ela descreve. Mais ou menos ela vem formar, eu acredito que creio isso, que nós vimos aí nesse estudo. Então não só informa apenas a estética literária, ela tem outra preocupação predominante aí. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação da linguagem moderna. Não, né? A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Vamos lá? As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística, não, né? Observem que a linguagem verbal, ela apresenta, ela fala, ela descreve, e a linguagem não verbal, ela só apenas apresenta os índios ali, né? Então, não está descrevendo mais ou menos como está o quadro. Existe essa separação aí. A pintura da Carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidos em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Não tem grupos étnicos diferentes, né? Até porque retrata também os indígenas e a chegada da colonização no Brasil, né? Desculpem. Então, a letra C dá mais essa característica a ser correta, né? A carta como testemunho histórico-político, que é, né, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca o primeiro plano a quietação dos nativos. Então, observem que ali os nativos estão em defesa, né? E a carta mostra um testemunho histórico-político. A Carta de Pervaz de Caminha não só tem esse objetivo de descrever o Brasil, né? Ela ajuda os governantes, né? Ela tem essa característica política, esse movimento político, né? Então ficaremos com a alternativa C, tá? Então aqui utilizamos algumas referências, né? Sarmento, Lela, Gramática de Textos, né? E Perini, a Gramática Descritiva do Português, tá? Então, gente, ficamos por aqui, né? Com a partinha do quentismo e literatura, né? Agradeço a todos vocês. E continuem firmes aí nessa caminhada. O Enem está chegando, né? E quero agradecer a equipe do Prevup, né, solidário, por me dar essa oportunidade de estar mais um ano, né? Obrigado a todos e até breve, se Deus quiser, e que fazemos um bom Enem, né? Isso, conseguimos nosso sucesso, né? Abraço a todos e até breve.